O Conversa de Professor 2020 trata hoje da alfabetização e letramento, possibilidades ou contexto da pandemia. O tema será abordado pela professora Karina Pfaffenzeler, pedagoga e mestre em educação. Karina é professora regente dos anos iniciais em escola privada da rede de ensino do Rio Grande do Sul. Antes de passar a palavra para a professora Karina, os nossos agradecimentos ao Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, o SIMPRS, instituidor e mantenedor da Fundação E-Carta, e à Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Um bom encontro. Olá, eu sou a Karina Pfaffenzeler e estou aqui hoje participando do Conversa de Professor. Desde já, gostaria de agradecer pela oportunidade e dizer que é uma honra poder compartilhar um pouco da minha experiência profissional com vocês. O Conversa de Professor é o projeto que começou junto com a Fundação E-Carta, que neste ano de 2020 completaram 15 anos. Este projeto é realizado em todo o estado e propõe conversar e discutir temas de interesse da educação. Nestes 15 anos, o projeto chegou a mais de 25 mil profissionais da educação, como professoras, pedagogas, diretoras, monitoras, funcionárias de escola, funcionárias das secretarias de educação e estudantes de pedagogia. Desde 2011, o trabalho é focado na educação infantil. Gostaria de trazer também para vocês um pouco da minha formação profissional. Sou pedagoga e mestra em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou pedagoga sistêmica formada pelo IDESB, que é o Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida. Atualmente trabalho como professora regente dos anos iniciais numa escola da rede privada no município de Porto Alegre. Já tive experiência como tutora de educação à distância da disciplina MID e Tecnologias Digitais em Espaços Escolares, pelo CEAD-URGS. Fui professora formadora durante 2 anos em Educação à Distância da Sala Ambiente Metodologia do Trabalho Científico do curso de especialização em Coordenação Pedagógica da Escola de Gestores, promovido pelo MEC em parceria com a URGS também. Por que eu trago parte da minha trajetória neste momento? Porque eu gostaria de dizer que mesmo a minha formação já tendo passado pelo viés da educação à distância, conhecendo um pouco das tecnologias digitais em educação, também é um desafio para mim estar aqui falando de um assunto tão delicado e desafiador, do qual eu continuo me formando e me transformando a cada dia. Eu costumo falar que a formação de professores ela é um processo contínuo e diário. Cada situação que vivemos no ambiente escolar nos leva a pensarmos e repensarmos no nosso trabalho nessa busca de aprimorá-lo. E isso não tem fim, é um processo. Uma família da escola para a qual eu trabalho perguntou em uma das nossas reuniões se nós, professoras, tivemos alguma formação ou disciplina na faculdade que tivesse nos ensinado a trabalhar em tempos de pandemia. E a resposta foi: não, não tivemos. Talvez essa possibilidade nunca tivesse sido cogitada, né, numa formação de professores. Mas hoje estamos aqui, vivendo tempos tão desafiadores e mostrando mais uma vez a força e o potencial transformador que a educação e que nós, docentes, temos. O meu convite hoje é trazer parte da minha experiência como professora alfabetizadora neste período que estamos vivendo, falando deste assunto tão relevante que é a alfabetização e o letramento e as possibilidades nos contextos da pandemia. Partindo da premissa que o projeto Conversa de Professor se dá na base do diálogo e o
e que o diálogo se dá na troca, no compartilhamento de ideias, de experiências, de vivências, coloco o meu contato de e-mail, que é o carinafafenseller@gmail.com, e também o meu Instagram, que é o @carina_fafenseller, à disposição de vocês para continuarmos essa conversa. A primeira pergunta que eu trago para reflexão é a seguinte: pandemia, contexto ou contextos? O isolamento social, ele trouxe uma maior visibilidade das desigualdades sociais, econômicas e de acesso às tecnologias. Percebemos cenários e contextos múltiplos que permeiam a vida tanto dos estudantes e das suas famílias, assim como as nossas, né? As nossas vidas docentes e das nossas famílias também. Não é possível avançarmos em educação sem olhar para as desigualdades e buscarmos alternativas. Mas essas alternativas, essas soluções não são as mesmas para todos, né? Porque percebemos que as dificuldades, os problemas que tanto nós professores, quanto estudantes, quanto suas famílias, quanto comunidade escolar, são diferentes. E cada caso deve ser visto na sua particularidade. Alfabetização, contexto ou contextos também? A alfabetização no Brasil é um desafio constante e com essa situação de isolamento social que estamos vivendo, há um aumento significativo das dificuldades e prejuízos em relação a essa etapa do processo de ensino escolar. Percebemos ainda mais o quanto as desigualdades sociais potencializam os diferentes contextos de aprendizagem. Se antes, dentro da escola, né, dentro de uma sala de aula, por mais dificuldades ou falta de estrutura que já tínhamos, já era difícil, muitas vezes, darmos continuidade ao processo de alfabetização. Percebemos que hoje, diante do cenário que estamos vivendo, as dificuldades e as desigualdades aumentaram, potencializaram ainda mais o desafio que é alfabetizar. Nós não temos dimensão do tempo que ainda vamos viver em isolamento, de como será esse retorno para as escolas e muito menos do quanto esse momento que estamos vivendo vai reverberar na constituição das infâncias das nossas crianças. E é esse olhar para a infância que deve ser um dos princípios que a gente deve levar adiante e ter um olhar muito especial nesse momento. É possível, sim, continuarmos investindo, né, e mediando o processo de alfabetização e letramento, apesar de todos os contextos da pandemia. E dentro dos contextos, nós percebemos dificuldades de acesso à tecnologia, dificuldades de acesso à internet, dificuldades muitas vezes de acesso aos próprios materiais enviados para a escola, né, ou pela escola, para os estudantes, dificuldades da vida cotidiana que as famílias têm passado, trazendo questões de saúde, questões emocionais, o medo que essa pandemia tem causado em todos nós. Além disso, as desigualdades financeiras, muitas das famílias, pais responsáveis perdendo seus empregos e tendo que dar prioridade ao sustento do que para a educação nesse momento. Então, nós estamos diante de um cenário que é diferente para cada pessoa, para cada escola, para cada região que nós estamos vivendo. E
cada um deve ser olhado na sua particularidade, como eu já disse anteriormente. É necessário nos colocarmos na postura de professores aprendizes nesse momento. Eu sempre parto da premissa que somos eternos aprendizes, porém, além de nós, professores, todos estamos aprendendo com esse novo contexto. Professores, estudantes, famílias, comunidade escolar, funcionários, todos estamos nos adaptando a essa nova rotina, a esse novo modo de viver, mas a educação faz parte disso também, né? E o que fizermos pela educação agora, com certeza, será parte de uma continuidade desse caminho que a gente já trilha há tanto tempo. Precisamos de um olhar humilde, compreensivo, diante de tantos contextos diferentes, tempos e processos de aprendizagem. O que é prioridade nesse momento? Então, em primeiro lugar, a vida de cada pessoa. O bem-estar individual, o bem-estar coletivo, a saúde física, mental e emocional. Precisamos promover a aprendizagem num contexto saudável. Por mais que a aprendizagem, seja qualquer tipo de aprendizagem, ela se dá em contextos múltiplos, é importante que nós possamos promover uma aprendizagem saudável nesse momento. Uma aprendizagem que seja prazerosa, uma aprendizagem que prime pela qualidade e não pela quantidade. Para começarmos a falar um pouquinho a respeito da educação aliada às tecnologias, estamos vivendo também dentro desse cenário diferentes momentos, né, e diferentes realidades de educação. Temos o ensino remoto e o ensino à distância. O que significa isso? É essencial compreendermos que há diferenças entre o ensino remoto e o ensino à distância. Muitas pessoas tratam esses dois conceitos da mesma forma, mas eles têm particularidades. O ensino remoto atual, ou o ensino remoto emergencial, como muitas pessoas têm chamado, é semelhante ao ensino à distância apenas pelo fato de ser uma educação mediada pela tecnologia. E muitas vezes não tendo o acesso à tecnologia também. Porém, tem apresentado os princípios da educação presencial. O ensino à distância é uma modalidade que pressupõe uma maior interação entre a instituição e os seus estudantes. O que significa isso? O ambiente virtual do ensino à distância ele é organizado com diferentes possibilidades para que as aprendizagens possam acontecer. Então, o que acontece? Quando a gente trata de ensino à distância, a gente fala de um ambiente virtual. Um ambiente virtual de aprendizagem que é planejado, que é construído de forma que haja interação entre professores e estudantes. Através de recursos midiáticos diversos, como vídeos, áudios, postagem de atividades, fórum para conversa, né, o bate-papo, atividades síncronas e assíncronas. O que são as atividades síncronas? São atividades que acontecem em tempo real, são as aulas online, que a gente pode dizer, aulas, né, acontecendo ao vivo e que muitas vezes a gente consegue ter essa interação direta com o nosso aluno. As aulas assíncronas, que fazem parte, muitas vezes, das postagens de atividades,
né? O professor propõe uma atividade, o aluno realiza num tempo diferente da proposta, né, de acordo com a sua organização, e depois faz a sua postagem, né, da atividade desenvolvida para que o professor possa ter acesso a ela. Também temos o apoio de tutores, que fazem parte dessa equipe tecnológica e também educativa, para fazer essa interação e toda essa construção de um ambiente virtual. O contato virtual com o docente, ele é mais permanente, ele se dá em mais momentos do que o ensino remoto, né? Entre outras possibilidades também que o ensino à distância propõe. O que acontece é que o ensino remoto também tem se dado de diferentes maneiras. Muitas vezes, as escolas têm colocado, né, postagens de atividades no site da escola, em algum ambiente do site da escola, enviado por e-mail pelos professores, enviado por outros meios de redes sociais também, ou atividades que são impressas e a família busca na escola ou a escola envia para a casa do aluno. A interação, no caso desse ensino remoto, ela fica bastante prejudicada, porque acontecendo em tempos diferentes, tem toda uma organização e planejamento do professor para que essas atividades cheguem até o aluno, e assim como o retorno disso, muitas vezes, acaba sendo prejudicado. E a gente tem como base da educação que a educação é um processo, e é um processo contínuo de acompanhamento das aprendizagens dos nossos estudantes. A maioria das instituições educacionais no país não estavam preparadas para essa modalidade educacional permeada pela tecnologia, seja de forma teórica, estrutural, ou com a própria formação de professores, de estudantes, de funcionários, de equipe técnica, de coordenadores, orientadores, enfim, todas as pessoas que fazem parte desse ambiente educacional. O uso das tecnologias da educação pelas instituições escolares deve prever o tempo adequado de uso para a faixa etária. Cada faixa etária tem um tempo diferente de acesso e também de tolerância para o meio virtual, para o mundo digital. É importante nós pensarmos e refletirmos muito sobre a segurança dos estudantes frente aos conteúdos e ao uso da imagem que se dá através desse ensino virtual. Falarmos também sobre a ética digital, que eu não sou nenhuma especialista na área, né? Tem pessoas que têm maiores condições de falarem disso, mas precisamos pensar sim sobre ética digital e o quanto nós estamos expostos nesse mundo virtual, assim como os nossos estudantes também. Além disso, né, a formação dos professores, dos estudantes e também das famílias para esse mundo digital que fomos colocados da noite para o dia. Algumas considerações essenciais antes de falarmos, né, sobre as possibilidades para alfabetização e letramento no contexto atual. Trazendo um pouco, então, do nosso momento. Nós iniciamos o ano letivo com um breve período presencial. E mesmo à distância é necessário pensarmos do quê? Em estratégias para continuarmos com o estabelecimento do vínculo com os estudantes e suas famílias. Quando a gente fala de estudantes em processo de alfabetização,
há uma importância ainda maior do contato e do engajamento da família nesse processo, né, nessa etapa escolar. Por quê? Porque os estudantes estão desenvolvendo a sua autonomia. São estudantes que ainda estão aprendendo a se organizar enquanto estudantes, estão numa etapa de ensino nova, num ano novo, com várias expectativas, e que a pandemia, de repente, fez com que houvesse uma ruptura muito brusca para essa etapa escolar que tem um motivador nas crianças para a aprendizagem. Então, relembrarmos o papel e o lugar de cada um no processo escolar e considerarmos que sim, escola e famílias são parte da construção educacional de cada criança. O que nós percebemos com a educação à distância e com o ensino remoto? Que as famílias se tornaram parte ainda maior desse contexto escolar. Por quê? Porque elas servem como apoio para que as crianças utilizem as ferramentas digitais com segurança durante as aulas, ou para terem acesso às atividades que são enviadas por vias digitais. Então, a presença de um adulto para mediar essas tecnologias passa a fazer parte do nosso contexto de ensino com as crianças, o que era muito diferente da sala de aula, porque dentro da sala de aula estávamos estudantes e professores. Eu costumo dizer que as famílias sempre fazem parte do contexto de aprendizagem da criança, no sentido de quando eu recebo um aluno na minha sala de aula, eu nunca recebo um aluno sozinho. Eu sempre recebo um pai e uma mãe que estão integrados nessa criança. Então, essas famílias, de alguma forma, sempre estão presentes, porém agora elas fazem parte também com uma presença mais ativa, participando das nossas aulas, precisando também de orientações de acesso, orientações para compreenderem as atividades, os objetivos das atividades, de que forma elas podem contribuir na mediação e nas intervenções com as crianças em casa. Então, é importante pensarmos e planejarmos atividades interdisciplinares também, utilizarmos a Base Nacional Comum Curricular de acordo com as escolhas e as realidades que cada escola fez, suas metodologias, princípios pedagógicos e pensar também nos níveis de escrita no processo de alfabetização, que é um outro desafio que existe para as aulas remotas. Então, de acordo com a Magda Soares, que é uma grande especialista na área da alfabetização e do letramento, aprender a ler e escrever perpassa a decodificação do código de escrita. O que significa isso? Que decodificar, eu apenas ler uma palavra, né, de forma silábica, por exemplo, não significa que eu estou compreendendo a leitura. Precisamos de um avanço a partir dessa leitura em si. E esse avanço se dá no sentido do uso social desse código, chamado de letramento. O letramento ele vai além de alfabetizar em si, porque a leitura e a escrita ela se torna efetiva quando ela está contextualizada, quando ela traz sentido para a vida do estudante, quando ele consegue compreender e ampliar o seu entendimento de mundo a partir do processo de letramento e alfabetização. Deste modo, estando
nesse momento vivendo dentro das nossas casas, é preciso pensar que a própria casa pode se tornar um ambiente letrado. O mundo é um ambiente letrado. E qualquer tipo de leitura que a gente faça, seja leitura de palavras ou leitura de imagens, por exemplo, fazem parte desse sentido que a gente traz para o mundo, que a gente compreende do mundo e que faz parte do processo de letramento. Então, vou trazer a partir de agora alguns exemplos de atividades e possibilidades para trabalharmos com alfabetização e letramento nesse contexto. Todas as atividades que eu vou trazer aqui, quero procurar falar a partir do princípio de que elas podem ser feitas tanto de forma sistematizada, em folhas, em matrizes impressas que são enviadas para as crianças, e também de forma que possa se tornar mais interativo, né? Que a gente possa trabalhar virtualmente com os alunos também. Então, pensando que entramos no início de ano letivo e estávamos conhecendo os nossos alunos, quando a gente trabalha com alfabetização, a gente começa com sondagens ou testagens, né? Cada um pode dar o nome que melhor lhe convém, mas o que isso significa é conhecermos o nosso aluno, como está o processo de alfabetização do meu aluno no início do ano letivo. Alguns professores podem ter conseguido fazer isso ainda de forma presencial, mas outros não conseguiram. Então, uma das primeiras propostas que eu trago é fazermos essa sondagem, essa testagem, através do ditado ou do autoditado. Como podemos fazer o ditado? Na possibilidade de aulas síncronas ou de videochamadas, podemos, né, estar num momento de troca real, de tempo real com o nosso aluno e trazermos, então, a possibilidade de um ditado acontecendo no momento presente. Então, o que a gente pode trabalhar nesse ditado? Partindo do campo semântico. O que é o campo semântico? Trazermos uma temática, um assunto em comum que seja algo que possa estar sendo trabalhado na turma ou algo pensado pela professora ou mesmo criado junto com a criança para criarmos esse ditado. Então, pensando, por exemplo, nesse momento que estamos dentro de casa, uma possibilidade de campo semântico seriam objetos da casa. Podemos fazer um ditado, então, com palavras desse universo do cotidiano do próprio lar. Então, trazendo palavras como cama, janela, porta, roupeiro, sofá, cozinha, nós vamos trazendo um universo de palavras daquele ambiente que a criança está vivendo no momento e podendo acompanhar em qual parte desse processo que ela se encontra. Sempre partindo do princípio da escrita espontânea, então deixando que a criança escreva do seu jeito, do seu melhor jeito, com o mínimo de intervenções possíveis para que a gente possa realmente compreender de que forma se dá o raciocínio dela na escrita. Podemos pedir também que esse ditado seja feito em forma de lista e que essa lista seja numerada, então trabalhamos a sequência numérica, o traçado dos números, podemos ver o traçado de letras, acompanhar, né, qual é o nível de escrita que essa criança se encontra nesse momento, como ela faz a organização espacial da escrita na folha em que ela está registrando, e trabalhando também, compreendendo
princípios da consciência fonológica. Para crianças que não estão tendo acesso às aulas virtuais, qual é a minha sugestão? Que os professores possam criar um passo a passo para que os pais, na medida do possível, possam fazer esse ditado com a criança e darem um retorno para os professores, seja enviando através de foto, por e-mail, por outra possibilidade que a escola criou, né, para terem esse retorno das atividades, e orientar os pais que essa escrita não é uma escrita com o objetivo de ser uma escrita correta, mas sim uma escrita onde a gente possa enxergar em qual momento do processo de aprendizagem que essa criança se encontra. Uma outra alternativa, então, para essa sondagem inicial se dá através do autoditado. Como é que se dá o autoditado? Eu posso construir uma matriz sistematizada apenas com imagens, também respeitando um campo semântico, como no exemplo ali nós vemos a cama, a janela, a geladeira, e a criança vai escrever a palavra a partir da imagem que ela está enxergando. Também, a partir disso, né, conseguimos ver a questão do traçado das letras, o nível da escrita, a organização espacial dessa escrita e uma alternativa para quem está fazendo as aulas virtuais é mostrar objetos para a criança, né, ou imagens de objetos na tela, ilustrações, e essa criança ir registrando numa folha, ou até mesmo dá para fazer a interação online. A criança pode registrar mesmo trabalhando no computador, né? Mesmo trazendo essa possibilidade. Então, a professora também, até mesmo usando o recurso do PowerPoint, que é o que eu estou trazendo aqui, a criança pode escrever no próprio PowerPoint se ela tiver a possibilidade do uso do teclado. Vou trazer um exemplo aqui. Então, eu posso fazer uso da escrita e possibilitar que o meu aluno escreva no próprio PowerPoint. São possibilidades diferenciadas para fazer essa sondagem. Continuando, então, uma outra possibilidade de autoditado se dá com recorte e colagem. Então, podemos fazer uma proposta que a criança procure em jornais, em revistas, imagens que ela reconheça, que ela domine, que ela tenha interesse. Podemos trabalhar, então, também com a motricidade fina, porque ela vai fazer uso do recorte, da colagem, e trabalhando, então, de uma maneira que ela possa trazer imagens e escrever a palavra ao lado da imagem que ela selecionou. Então, trabalhando também toda a questão da escrita espontânea, traçado de letras, organização espacial da escrita e a motricidade fina. Qual é a minha sugestão aqui também? Que se essas propostas forem enviadas para os pais, se houver a possibilidade que o professor grave um vídeo ou um áudio explicando a atividade, é algo que ajuda muito nesse momento. Porque quando uma atividade de uma criança que está se alfabetizando chega com a escrita completamente correta, nós muitas vezes sabemos que não foi a criança que fez ou que a criança fez, mas com o apoio de um adulto, de um responsável. E o nosso objetivo aqui é lembrarmos o quê?
que a criança está nesse processo e não o adulto. Então, a orientação aos pais é imprescindível para que esse processo de aprendizagem aconteça de uma forma saudável e construtiva para o meu estudante. Algumas ideias, então, de campos semânticos para o ditado e autoditado. Então, podemos fazer ditado de animais, ditado de frutas, ditado dos meus alimentos preferidos, das minhas brincadeiras preferidas, ditado de brinquedos, ditado usando os nomes dos familiares. Podemos pegar um álbum de fotos e explorarmos os nomes dos familiares que aparecem nessas fotografias. Um ditado sobre objetos do quarto, objetos da cozinha, da sala, do banheiro, cores, personagens de uma história que eu tenha lido ou personagem de uma história que eu ouvi, que eu goste muito. Um estudo específico que possa estar sendo realizado com a turma. Então, por exemplo, podemos fazer um estudo do circo, estudo de animais marinhos, estudo sobre animais da floresta, estudo sobre planetas e pensarmos em palavras de acordo com esse estudo. E também outra possibilidade é que a criança escolha dentro de uma temática de interesse dela um assunto e que ela faça tanto o desenho quanto a escrita. Porque pensando em alunos que estão no nível pré-silábico, muitos desses alunos podem estar ainda no processo, né, de escrita usando garatujas ou fazendo ilustrações para simbolizar aquilo que a gente está ditando para eles. Então, é importante que a gente pense na particularidade de cada aluno na hora que a gente for propor esse ditado e autoditado. O alfabeto móvel, então, como um recurso de apoio, né? Um material de apoio que pode ser usado em casa. Utilizando materiais que são mais comuns de possuirmos em casa, como caixas de embalagens, folhas, cartolinas, se for possível, papelão de caixas, enfim, as crianças podem criar o próprio alfabeto. E não precisa ser um alfabeto apenas. Por quê? Porque esse alfabeto ele pode possibilitar inúmeras atividades com o mesmo material. Então, criar fichinhas como essas que aparecem na imagem, com tamanho incomum, se possível, e que essas fichinhas tenham, então, todas as letras do alfabeto. Podemos explorar que as crianças construam mais de um alfabeto. Por quê? Porque vamos precisar de, muitas vezes, repetir a mesma letra na escrita da palavra. E fazendo um maior número de letras vogais, que são as mais utilizadas na escrita das palavras. Então, atividades, possibilidades de uso do alfabeto móvel. Na escrita de palavras, então, propostas de escrita de palavras utilizando essas letras móveis. Trabalho específico voltados para as vogais e consoantes. Atividades de escrita explorando as sílabas das palavras, que vão tanto na questão da escrita quanto da leitura. Trabalho com letra inicial e final, e isso pode ser feito também de forma virtual, pensando, por exemplo, na possibilidade da professora mostrar uma caneta e perguntar qual é a letra inicial da caneta. E a criança levanta a sua fichinha, letra C. Qual é a letra final da palavra caneta? Letra A. Levanta a fichinha da letra A. Explorar essa letra. É uma vogal? É uma consoante? Quantas letras tem nessa palavra? Fazer a escrita dessa palavra, tanto de forma virtual
quanto também a criança pode estar fazendo esse registro na sua própria casa, no seu caderno, no seu material. Explorar as sílabas a partir da escrita das palavras também. A criação de jogos com o alfabeto móvel, então é possível criarmos um jogo da memória da letra inicial, para aquelas crianças que estão lá nos níveis pré-silábico, silábico, seja com valor sonoro ou sem valor sonoro. Podemos criar então um jogo da memória, onde a criança vai construir também fichas onde tenham imagens. Então, por exemplo, trago ali uma fichinha com a letra A e uma segunda ficha com o apontador, fazendo essa relação da letra inicial. A letra E com estojo, a letra E e uma imagem de olho. Essas imagens podem ser tanto recortadas quanto ilustradas pela própria criança. E pensando no foco, no objetivo que eu quero dar para essa atividade. Então, eu posso propor um jogo da memória somente das vogais. Posso propor um jogo da memória somente com as letras que fazem parte do meu nome. Posso propor um jogo da memória somente com consoantes. Então, vai partindo do trabalho primoroso e muito particular da professora, né, com a criança. Então, o jogo das vogais, como já trouxe de exemplo, e o ditado sorteado também. Podemos fazer como outra possibilidade que a criança sorteie uma letra e tenha que escrever uma palavra que inicie com aquela letra, ou sorteie uma imagem e escreva o nome dessa imagem que apareceu, uma outra possibilidade. O alfabeto móvel, então, fazendo parte desse ambiente letrado que é a casa, né? O lugar que estamos vivendo mais tempo neste momento. Então, uma proposta é indicar as letras iniciais dos objetos da casa, para aquelas crianças que estão nos níveis silábico, pré-silábico, como eu já falei anteriormente. Podemos pedir para que ela escolha um ambiente da casa e indique com as fichinhas ou crie adesivos próprios que ela pode até mesmo decorar, fazer, investir no aprimoramento, né, do traçado da letra, enfim, que ela vá indicando para cada objeto da casa a sua letra inicial. Então, por exemplo, lá na porta eu vou colar o P de porta, na janela eu vou colar o J de janela. Ah, mas na janela também tem a cortina, então eu coloco o C na cortina e assim por diante. Para as crianças que já estão nos níveis silábico alfabético, qual a proposta? Que elas escrevam toda a palavra. Que elas consigam, então, fazer o uso mais desenvolvido dessa escrita e nomear os objetos, as partes da casa. Outra possibilidade também é a escrita do nome dos familiares no álbum de fotos. Então, se for possível, né, criarmos pequenas fichinhas, pequenos adesivos para colarmos lá no próprio álbum com o nome da família e das pessoas que aparecem nessas fotografias. Trabalho com o traçado das letras. Para aquelas crianças que ainda estão aprendendo, né, conhecendo o alfabeto, ou que muitas vezes espelham o seu traçado. Quais são as possibilidades que temos para esse trabalho que envolve a motricidade fina? É trabalharmos com materiais variados. No exemplo da imagem, aparece um saquinho plástico e dentro dele nós podemos colocar inúmeros materiais. Então, podemos fazer uso de areia, de farinha, gel de cabelo e fechar esse saquinho de forma, né, que esse
objeto, esse produto que está lá dentro não saia, e a criança pode ir escrevendo, trabalhando o seu traçado, aprimorando o traçado das letras e também dos números com esse material. Podemos fazer inúmeras atividades com esse único recurso. Além disso, pedaços de barbante, pedaços de lã, de linha, para que as crianças façam o traçado das letras, tampinhas para representarem as letras da inicial do seu nome, escrever todo o seu nome só usando tampinhas, usando gravetos, usando pedrinhas, folhas, enfim, explorarmos também recursos da natureza disponíveis para esse tipo de atividade. Com o uso de tinta, se possível, pincel, com cotonete, né? Se não tiver o pincel, molho o cotonete na tinta e trabalho o traçado das letras também. Massinha de modelar. Podemos propor uma atividade de culinária, onde com os responsáveis, com os pais, com a sua família, a criança possa fazer biscoitos de letras, por exemplo. E também, e que é muito importante nesse momento da infância e da construção da infância em si, aliando com a alfabetização, é o uso do próprio corpo. A criança aprende através do seu próprio corpo. Então, fazer com que o próprio corpo seja um objeto de exploração para a construção das letras também é muito importante. A criação de alfabetos variados, e aqui vão muitas possibilidades. As crianças podem, dentro de um campo semântico que ela escolha, construir alfabetos na sua própria casa para servirem de apoio, como recurso. Então, a criação de alfabetos com objetos da casa, com desenhos, ilustrações que ela possa fazer, com fotos, com imagens de recorte, por exemplo. Ela pode construir o alfabeto dos alimentos, alfabeto dos animais, alfabeto dos nomes da família, dos familiares, alfabeto dos nomes dos amigos, dos colegas, de nomes variados, enfim. Esses alfabetos podem ser construídos tanto num quadro, num cartaz, numa folha, onde a criança possa colocar a letra inicial e a imagem ou esse objeto que faz a relação com a letra inicial. Podemos também criar um banco de palavras. No exemplo ali eu coloco um envelope como possibilidade de construção de envelopes, ou se a família tiver envelopes em casa, cada envelope tem uma letra e a criança vai disponibilizar ela na ordem alfabética. E esse banco de palavras serve como um recurso de material de apoio da seguinte forma: ela pode guardar dentro desse envelope da letra A tanto palavras que iniciem com a letra A, que ela conheça ou que ela está aprendendo a escrever, assim como imagens. Então, quando ela tiver dúvida de alguma palavra que inicie com essa letra, ela busca lá dentro desse envelope uma imagem, uma palavra como recurso para ela fazer a apropriação e desenvolvimento da atividade daquele momento. Alfabetos variados também, então, com o uso de um caderno. A criança pode pegar cada página de um caderno, do seu caderno, e colocar uma letra para cada página e ir registrando isso. É uma atividade contínua, né, que não é para ser feita em um dia só, é uma construção. Então, ela pode colocar tanto a imagem, o desenho, a ilustração, o recorte de imagens com aquela letra inicial, como no exemplo ali nós temos o abajur,
e o aspirador, e ela faz o registro da maneira dela, né, dentro do nível de escrita dela no momento, com a palavra correspondente à imagem. Quais são as alternativas, né, e possibilidades que podemos fazer para os silábicos alfabéticos e alfabéticos? A construção desse alfabeto, mas que além das imagens e a escrita das palavras, eles possam escolher algumas dessas palavras para criarem frases com elas também. Um recurso que eu acho muito bacana de nós usarmos nesse momento e que faz parte da questão da pseudo-leitura. O que se trata a pseudo-leitura é quando a criança faz a leitura sem que ela saiba de fato ler. Como isso acontece? Quando eu vejo a impressão, a imagem da palavra Coca-Cola, eu sei que é Coca-Cola porque eu já registrei, eu já memorizei que aquele formato faz parte de uma determinada palavra. E não necessariamente que eu saiba escrevê-la. Então, ou ler no caso. Então, quais são as possibilidades? Criar um alfabeto dos rótulos, alfabeto de embalagens, né? Buscando dentro dos produtos que consumimos em casa, criar esse próprio recurso, né, como material de apoio também. O trabalho com a quantidade de letras. E essa atividade pode ser tanto construída de forma virtual, então podemos explorar com a turma virtualmente, né, através dessa tabela, e trazendo, por exemplo, nomes dos estudantes da turma e vamos explorando letra inicial, letra final, letras em comum, a quantidade de letras que esses nomes têm, quais são as letras que mais aparecem, por que todos os nomes têm vogais. Então, a gente pode ter uma infinidade de recursos, de propostas a partir de uma simples atividade. E nos darmos conta também da diferenciação do tamanho do nome de cada um. Para os alunos que estão fazendo essa atividade em casa, pode ser feito também o registro, por exemplo, com o desenho, né? Eles podem desenhar o rostinho de cada pessoa, podem ser feitas com o nome das pessoas que fazem parte da família também. E outra possibilidade é colocarmos a foto dos alunos da turma e as crianças fazerem a escrita a partir da foto. Trabalho também com o reconhecimento dos nomes. Trabalho com a ordem alfabética, então, completar com letras. Podemos fazer uma cartela onde há letras faltantes e a criança precisa completar essa tabela colocando as letras e respeitando essa ordem. Podemos fazer também, como outra sugestão, a possibilidade de que, ao invés dela completar com letras, ela faça o desenho ou coloque objetos, no caso, se a cartela for maior, complete com objetos no lugar das letras também. Então, os recursos são variados. Podemos propor jogos também. A partir disso, podemos fazer uma cartela de bingo das letras, de bingo dos nomes, de bingo de palavras, enfim, uma infinidade de propostas também. Trazendo a questão da corporeidade, mais uma vez. O uso de brincadeiras, então, a brincadeira de pular corda com a cantiga do suco gelado, né, que vai trazendo, a partir da música, suco gelado, cabelo arrepiado. A partir dessa sequência da música, a criança vai pulando a corda e vai tendo que dizer
a ordem alfabética. E quando para, se ela, por exemplo, se equivocar e parar a corda, ela precisa dizer uma palavra que inicie com a letra onde ela parou. Então, essa pode ser uma possibilidade de brincadeira para as crianças fazerem em casa, com os irmãos, com a família, na medida do possível. Atividades de listas de palavras. Eu acredito muito no trabalho das listas como um ampliador da aquisição da escrita pela criança. Pensando num momento que a organização precisa ser cada vez maior dentro de casa, até porque não podemos sair a qualquer momento, e também precisamos pensar o que precisamos do supermercado, por exemplo. Antes íamos no supermercado e escolhíamos os produtos, muitas vezes sem lista. Hoje precisamos pensar para que possamos ir uma vez no supermercado ou no serviço de teleentrega para quem está fazendo esse tipo de opção no momento, pedirmos tudo aquilo que precisamos. Então, a criança ela pode fazer parte dessa escrita da lista do supermercado, por exemplo. Tanto através de desenho, desenhando qual é o produto, assim como escrevendo também. Né? Para as crianças que estão nos níveis mais iniciais de escrita, ela pode desenhar e o familiar escrever a palavra ao lado. A partir do momento que ela começa a ampliar esse universo da alfabetização, reconhecendo letras iniciais, ela pode colocar a letra inicial daquele produto e o familiar completar, ou pode se desafiar também a escrever a palavra completa. Além disso, né, trabalha o campo semântico dos alimentos ou produtos utilizados em casa, a escrita espontânea, o traçado de letras e números, a quantificação, trabalho de consciência fonológica e também a organização espacial da escrita. Múltiplas possibilidades, então, para a escrita de listas de palavras. Podemos trabalhar essas listas dentro dos produtos do supermercado, uma lista com os nomes de amigos, nomes dos familiares, listas de brinquedos, listas de brincadeiras, de cidades, de países, listas de lugares que eu já conheci, ou lista de lugares que eu gostaria de conhecer, listas de frutas, listas de palavras com a inicial do seu nome. Então, só vale ter palavras nessa lista que comece com a letra C, por exemplo. Só comece com a letra P. Listas de palavras escritas com 3 letras. Então, por exemplo, ovo, lua, dia, rei. Só valem palavras de 3 letras. Listas com palavras iniciadas apenas por vogais. Listas de palavras apenas formadas com vogais, e também é um desafio para as crianças nesse momento. Listas de palavras com ão, listas de palavras com CH, LH, NH. A partir, né, desse momento a gente pode também trabalhar para aquelas crianças que já estão no nível mais avançado da escrita com a questão de dígrafos, e a partir disso ir explorando e ampliando esse universo da alfabetização. O jogo do stop, que podemos fazer tanto de forma virtual, na interação com os alunos, então cada um construir a sua cartela, ou essa cartela pode ser enviada para a professora também. Se for, no caso de uma atividade remota, né, enviar essa tabela, ou se não, a criança construir junto com a família, escolherem quais são os campos semânticos também, que vão fazer parte desse jogo. Então, o campo dos nomes, do animal, da fruta, de um local,
de um objeto, e através disso trabalhamos o quê? Além da escrita espontânea, o cuidado com a letra inicial, porque uma letra vai ser sorteada e precisamos encontrar palavras de acordo com essa letra inicial, traçado das letras, traçado dos números quando vamos fazer a contagem da pontuação e também trabalhando a adição. Eu sugiro essa atividade para os níveis silábico, alfabético e alfabético. Nas aulas virtuais é possível construirmos grupos de trabalho em algumas plataformas online nos dão essa possibilidade. Podemos marcar uma videochamada com um grupo de alunos também, né, com 3, 4, 5 alunos, em uma videochamada e propormos esse jogo com esses alunos. Enfim, são múltiplas possibilidades e cada um precisa ver dentro do seu cotidiano, dentro da sua realidade, de que forma é possível que essa atividade ocorra. A leitura e a contação de histórias. Falamos tanto do processo da escrita até aqui, mas a leitura, ela é parte e eu acredito no processo da escrita e da leitura como complementares. Então, o estímulo à leitura de livros que a criança tenha em casa, ou se houver a possibilidade de livros virtuais, cada vez mais estão sendo disponibilizados livros, bibliotecas virtuais estão sendo criadas ou já existiam e que agora estamos tomando conhecimento, disponibilizando inúmeros livros e de inúmeras temáticas também que podem ser trabalhadas para a infância. Além disso, a possibilidade dos professores gravarem vídeos com a contação de histórias, áudios com a contação de histórias, quando a gente trabalha com a possibilidade da leitura socializada, que é uma leitura que é feita por capítulos, por partes do livro, nós podemos fazer momentos diferenciados de acompanhamento desse livro. Então, a professora vai proporcionando que a cada dia, ou com uma regularidade de tempo, ela vai enviando trechos desse livro para que a criança possa escutar em casa, seja no momento do seu dia ou antes de dormir, e sempre deixando um mistério para a próxima parte da história como um motivador para que ela continue assistindo ou ouvindo essa história. A leitura de histórias, a contação também de forma virtual também é possível por videochamada. Então, propor um momento de contação da história, além do que desafiar que as crianças contem histórias. E mesmo que elas ainda não tenham adquirido, né, a leitura nesse momento, é possível que através de livros de imagens, de gibis ou livros, né, com o registro escrito em si, elas possam fazer a contação a partir da ilustração, dos desenhos. É um recurso muito importante nesse mundo da leitura, nessa inserção do estudante leitor. Um momento de contação de histórias de família, então pensando nas crianças, né, cada vez mais dentro desse núcleo familiar, propor que uma atividade que seja feita junto com seus pais, seus responsáveis, com as pessoas que estão cuidando dela nesse momento, que contem histórias da sua infância, contem histórias de momentos que viveram e acharam momentos muito especiais e muito importantes, momentos curiosos, e explorando a questão da oralidade também. A criação e registro de histórias, a criação de histórias em quadrinhos, propor que a criança
faça uma sequência de 3, 4, 5 imagens e que ela possa contar essa história através de imagens também. Propostas para aula online, por exemplo. A professora colocar objetos variados dentro de um saco ou de uma caixa e fazer a proposta, né, da caixa de histórias, do saco de histórias, sendo que cada vez que a professora vai mostrando um objeto na tela, a criança vai organizando a sua história e trazendo ela de forma oral. Então, né, posso trazer objetos e criar as histórias malucas. Então, eu trago um casaco, trago uma vassoura, trago um prato, e ela vai, cada vez que eu vou mostrando o objeto, ela tem que incluir esse objeto na história criada. Fazer isso em turma é muito divertido. E também é uma proposta que pode ser feita em casa. O que eu sugiro mais uma vez é que o enunciado da atividade, que essa atividade possa ser feita de uma forma bem explicada para os pais, para que eles possam compreender de que forma desenvolver essa atividade, mediar junto com os seus filhos. Ou através de áudios explicativos, através também de vídeos informativos. Então, vídeos ou áudios com contação de histórias criados pelos próprios professores também, e também pensando dentro das temáticas interdisciplinares que podem ser trabalhadas com a sua turma. Uma ideia é a criação de uma biblioteca virtual pela própria escola, então onde os professores de diferentes turmas ou de uma série em comum possam fazer a inserção de vídeos ou áudios com diferentes histórias. Se houver a possibilidade de ter uma contadora de história, também trazer essa contadora de história para essa biblioteca virtual. Múltiplas possibilidades, então. Como eu já disse, cada um de vocês precisa ver dentro do seu contexto, da sua realidade, o que é possível fazer. E dentre essas ideias todas que eu trouxe, o que é possível que seja adaptado para o ensino remoto e o que seja adaptado para o ensino à distância. Então, finalizando a questão do ensino virtual, né? Nós temos cada vez mais recursos para ampliarmos as nossas aprendizagens. Eu acho que por mais que tenhamos muitas vezes medo, desconhecimento, cada dia nós temos visto a grande variedade de recursos que temos para melhorar não só as aulas nesse tempo de pandemia, mas também como serão as aulas quando retornarmos. Com certeza, muitos desses recursos que estamos aprendendo agora farão parte do nosso ensino para o futuro, porque eles trazem uma infinidade de possibilidades que as crianças que já nasceram, nossos alunos já nasceram nesse mundo digital, nesse mundo virtual. Então, já faz parte da vida deles. E pensarmos que isso agora se estabeleceu de uma maneira um tanto brusca, talvez, mas é aprendermos a melhor forma de utilizarmos esses recursos no nosso cotidiano. Então, a criação de sites, né, se tiver a possibilidade do site da escola propor um ambiente virtual para essas atividades, com o uso de diferentes plataformas, um site da própria turma. Muitas escolas possibilitam que o ensino médio, por exemplo, tenha aulas de criação de sites. Então,
Pensarmos em pessoas que possam nos auxiliar na criação de um site, blogs, tem muitos blogs gratuitos também e que são de fácil criação, que também é uma possibilidade para as postagens, para as orientações aos pais, para postagens de vídeos, com acesso, né, podemos divulgar o link somente para acesso da turma também. Então, tomando todos os cuidados possíveis dentro da segurança digital. O planejamento e a criação de ambientes virtuais de aprendizagem. Eu tenho visto também múltiplos cursos gratuitos disponibilizando todo esse conhecimento de como criar um ambiente virtual de aprendizagem. A criação de vídeos, também temos uma infinidade de apoios, de objetos, né, digitais que nos dão essa possibilidade de usar o vídeo com uma inúmera possibilidade de recursos educativos também. Áudios, a videochamada que nos dá essa interação instantânea e que é tão significativa para a aprendizagem, para a construção da aprendizagem. As aulas síncronas, que são as aulas que se dão em tempo real, que podem ser feitas com a turma inteira, com grupos menores, tanto em tempo real quanto em tempos diferentes também. Posso fazer aulas individuais, se necessário, aulas em dupla, enfim. A possibilidade do e-mail, né, como forma de contato com a família e também de envio de atividades para os estudantes. Utilização de vídeos musicais, de filmes, passeios virtuais que também estão sendo ricos, né? A possibilidade também de passeios virtuais que estão sendo propostos por museus, inúmeros lugares do mundo para conhecermos cidades, países diferentes, e com uma riqueza de informações e aprendizagens nesse momento também. Os jogos online que devem ser jogados, utilizados pelos professores, termos conhecimento dos objetivos que esse jogo traz para o nosso aluno também, mas enfim, existe uma infinidade de jogos que nos auxiliam no processo da alfabetização e do letramento também, livros digitais e até mesmo a possibilidade da gravação, né, a partir de livros que foram escolhidos para serem trabalhados com a turma. Então, eu fico por aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar fazendo parte do Conversa de Professor. Como eu disse, não estou aqui como uma especialista, estou como uma professora aprendente, como todos vocês, passando também por todos os desafios que essa pandemia nos trouxe, mas aprendendo diariamente a vencer os meus medos, as minhas limitações e me colocando bastante flexível para passar por esse momento e buscar levar uma aprendizagem mais significativa para os meus estudantes nesse momento, né? Acredito que os aprendizados são muitos, tanto dos estudantes quanto os nossos aprendizados internos também. Fico à disposição para o contato, agradeço desde já, um grande abraço em todos vocês e se cuidem.